As promotorias de justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro estão espalhadas por todo o território fluminense e atuam nas mais diversas áreas para proteger os direitos de toda a população. Na atual situação de pandemia do coronavírus, é fácil perceber que o trabalho dos promotores de justiça do MPRJ não sofreu interrupções. Foram centenas de investigações, recomendações, denúncias e ações voltadas ao enfrentamento da atual crise de saúde pública, bem como a qualquer desrespeito dos direitos dos cidadãos. O MP Cidadão continua mostrando a atuação do MPRJ em todo o estado. No município de São Fidélis, o MPRJ instaurou o inquérito civil para apurar irregularidades na instalação do hospital de campanha. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através da Terceira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Campos, instaurou o inquérito civil público para apurar suposto superfaturamento de materiais e equipamentos adquiridos pelo município de São Fidélis a serem utilizados no hospital de campanha. Esse hospital de campanha tem a finalidade de controle e combate ao Covid-19. Esse inquérito foi instaurado em razão do recebimento de uma notícia de fato, dando conta de que esses materiais e equipamentos teriam sido adquiridos em valores muito superiores ao praticado no mercado. Além disso, seriam usados e estariam em péssimas condições. Para apurar se esses fatos são verídicos, o Ministério Público requisitou à Secretaria Municipal de Administração de São Fidélis que apresentasse os documentos comprobatórios de aquisição dos mesmos, ou seja, procedimento licitatório, caso tenha ocorrido, contratos, dentre outros documentos correlatos. Esses documentos serão reunidos e servirão para análise de superfaturamento. Além disso, o Ministério Público também solicitou ao CREMERG que realize uma diligência de fiscalização no hospital de campanha, tendo em vista que se os equipamentos e materiais não estejam em condições de utilização no hospital de campanha, poderá prejudicar em muito tanto a atuação dos profissionais de saúde como o atendimento aos usuários do SUS. O município de São Fidélis continua com o comércio aberto, o que facilita a propagação do Covid-19 e há uma grande preocupação do órgão de execução de que não haja atendimento adequado aos usuários do SUS. O MPRJ recebeu a resposta da direção do Hospital Armando Vidal. A documentação da aquisição dos equipamentos já está em análise sobre o superfaturamento pela Contadoria do CRAI de Campos dos Goytacazes. E na educação, no município de Campos dos Goytacazes, o MPRJ apura possíveis irregularidades na compra de kits alimentares na rede pública de ensino, com o uso de verbas federais. Desde que o Ministério Público tomou conhecimento da suspensão das aulas presenciais em razão da pandemia pelo Covid-19, a Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e Juventude no município de Campos decidiu instaurar um procedimento administrativo para acompanhar todas as ações dos gestores públicos municipais em relação ao direito à educação dos alunos da rede pública, desde as questões pedagógicas até o direito à alimentação segura preconizado pelas normativas que regulam a matéria. No curso desse procedimento administrativo, foi informado pelo município a deliberação de substituir a entrega das merendas escolares, comumente feita durante as atividades presenciais na unidade escolar, por kits alimentares contendo gêneros alimentícios diversos não perecíveis. Desde que foi efetuada a primeira etapa da entrega dos kits alimentares adquiridos pelo município, a Promotoria de Tutela Coletiva da Infância e Juventude de Campos recebeu notícias de possíveis irregularidades na aquisição dos kits alimentares e também na distribuição dos kits. A partir dessas notícias, foi então criado pela Promotoria da Infância e da Juventude um inquérito civil próprio específico para averiguar as possíveis irregularidades. Foram requisitados os documentos ao município e, tão logo foram recebidos, foi possível verificar que a aquisição dos kits se deu sem licitação.
a dispensa foi determinada com base na alegação da urgência da situação decorrente da pandemia e da necessidade de se ofertar alimentação aos alunos da rede pública municipal. Da análise dos documentos enviados, no entanto, foi possível identificar diversas irregularidades, desde a documentação fiscal produzida para instrumentalizar a transação, no controle de recebimento do produto contratado, dos kits alimentares pelo próprio município, nas unidades escolares, e também falhas no controle de entrega desses kits alimentares aos responsáveis legais pelos alunos. Diante dos indícios, inclusive de práticas criminosas identificados nas falhas apresentadas, demonstradas pela documentação entregue, foi então providenciada a remessa de cópias pela Promotoria da Tutela Coletiva da Infância e Juventude para a Polícia Federal e para a Procuradoria da República, tendo em vista a natureza das verbas utilizadas para a aquisição dos kits, que eram verbas federais. Também foram extraídas cópias e encaminhadas para a Promotoria de Tutela Coletiva de Campos, com atribuição para apurar a prática de atos de improbidade pelos gestores públicos e responsabilizá-los por isso. No tocante ao inquérito civil ainda em curso na Promotoria da Infância e da Juventude, as investigações seguem em direção à verificação da existência ou não de prejuízos em relação ao direito à alimentação dos alunos da rede pública municipal. E também com o objetivo de cobrar do poder público municipal que utilize as verbas federais destinadas ao fornecimento de alimentação aos alunos de forma adequada, assegurando que os kits alimentares serão entregues aos responsáveis legais pelos alunos, pelos estudantes, em quantidade e qualidade suficiente a assegurar o desenvolvimento, inclusive cognitivo, dos estudantes. O MPRJ prossegue fiscalizando a entrega dos novos kits alimentares da segunda etapa de distribuição aos alunos, inclusive por meio de requisição de diligências aos conselheiros tutelares nos locais de entrega. Próximo à capital, no município de Niterói, o MPRJ instaurou inquérito civil para apurar a regularidade de antecipação de gratuidade para as empresas de transporte público. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania de Niterói, instaurou um inquérito civil para apurar a questão da antecipação dos valores da gratuidade às empresas de ônibus. Através da Lei Municipal 3.492, de 29 de abril, o município está autorizado a antecipar esses valores devidos da gratuidade às empresas de ônibus, como condicionante da não redução dos empregados nessas empresas de ônibus. A lei prevê um montante máximo de R$ 5.500.000 e esse valor foi calculado com base nos períodos, ou deverá ser calculado, nos períodos de abril e maio de 2019. Ou seja, a lei considera o valor devido de uso da gratuidade no período de abril e maio de 2019, que é completamente diferente do momento atual. Justamente por isso, pelos valores praticados e também por considerar a antecipação de gratuidade num período em que essas gratuidades praticamente não estão sendo utilizadas, na medida em que as empresas de ônibus não estão tendo que transportar os alunos da rede pública, que estão com as aulas suspensas, e os idosos compõem o grupo de risco da pandemia. Evidentemente que esse uso também está sendo muito reduzido. A antecipação dos valores deve estar amparada em fundamentos técnicos, de fato e de direito, que mantenham a questão do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, matéria que é regida por leis federais, pela Constituição e também pela legislação local. Aliado a isso,
ferindo alguns dispositivos, segundo eles, do processo legislativo municipal, também não permitiu uma adequada discussão dessas questões que envolvem esse instituto, essa nova modalidade de antecipação, e por isso o Ministério Público vai ampliar e buscar toda a transparência para que a população seja devidamente informada e, se houver qualquer irregularidade, que seja efetivamente sanada. O inquérito civil se destina justamente a esclarecer esses pontos importantes dessa lei municipal. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, o MPRJ obteve decisão multando o prefeito por descumprir o isolamento social. Desde o início da epidemia de Covid-19, nós buscamos seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde, das universidades e de entidades dedicadas à pesquisa, como a Fiocruz, que indicavam o isolamento social ampliado como a medida não farmacológica mais eficaz para a contenção da epidemia. Esse isolamento social seria necessário, segundo essas entidades, para evitar um colapso no sistema de saúde, o que significaria um número elevado de mortes dentre as pessoas contaminadas. Em ação civil pública proposta pela Defensoria Pública, nós atuamos como litisconsortes, na qual pedimos ao Poder Judiciário que a Prefeitura se abstivesse de promover a flexibilização do isolamento até apresentar um estudo técnico que garantisse segurança para a população. É importante esclarecer que o objetivo do Ministério Público é que a flexibilização ou reabertura seja promovida com segurança, ou seja, baseada em dados concretos que indiquem a capacidade do sistema de saúde local para acolher todos aqueles que precisarem de um tratamento hospitalar. Como se sabe, 81% da população de Duque de Caxias depende do Sistema Único de Saúde. É preciso, portanto, que seja demonstrado pelos gestores estadual e municipal que esse sistema tem estrutura e capacidade para o enfrentamento da enorme demanda que está sendo gerada pela epidemia. Infelizmente, nós observamos que a flexibilização foi promovida pela Prefeitura de Duque de Caxias à revelia do que havia sido determinado pelo Poder Judiciário, e sem a previsão de fases sincronizadas com indicadores de saúde que são recomendados pelas entidades científicas e especializadas em saúde pública e pela Organização Mundial de Saúde. De acordo com as mesmas, a reabertura deve ser gradual ou em fases, que evoluem conforme há uma tendência de queda no número de casos novos da doença, de queda no número de óbitos e de decréscimo na taxa de ocupação hospitalar. Embora a Prefeitura de Duque de Caxias tenha inaugurado o Hospital São José, que está dedicado ao tratamento da Covid-19, ainda não há transparência em relação ao número de leitos de CTI e de enfermaria que estão efetivamente disponíveis para a população. A Prefeitura informa que são 128 leitos de CTI no novo hospital, mas o Ministério Público visitou o hospital no último dia 2 de junho e só encontrou 32 leitos de CTI disponíveis para a população. Desses 32, 30 já estavam ocupados, ou seja, ainda não temos certeza de que o sistema de saúde local tem estrutura suficiente para absorver um crescimento de novos casos decorrentes de uma flexibilização ampla, ou seja, não gradual. Além disso, a taxa de letalidade em Duque de Caxias se mantém muito alta, até maior do que na capital do estado. Em torno de 15% das pessoas contaminadas no município vieram a óbito, enquanto a média no estado do Rio de Janeiro é de 9%.